Olá, irmãos, vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical. Hoje será apenas o áudio, infelizmente a minha câmera está com problema, mas vocês vão poder estar acompanhando aí os slides. O nosso tema é um pacto solene a ser preservado, e o nosso texto está baseado no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versos 10 a 16. Vamos ler então, o texto diz o seguinte: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somos ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos, porquanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Dando sequência, então, irmãos, nós vamos passar a nossa definição de casamento, que é o pacto estabelecido por Deus, que deve ser honrado, preservado e celebrado com alegria até que a morte separe os cônjuges. Nessa definição, nós destacamos, então, ou encontramos um tópico, 4 palavras importantes que geram 4 perguntas e nos levam a pensar em 3 verbos: conhecer, valorizar e depender. Vamos ver então como é que a gente expõe isso. Primeiramente, então, o tema é o casamento. Esse é o tópico que vai ser tratado nessa lição de hoje. E ele, então, apresenta aí as 4 palavras que são destacadas a partir da definição, que é pacto, Deus, respeito e morte. Ou melhor, que são, né? Pacto, Deus, respeito e morte. E vão gerar, então, aí as perguntas. Primeiramente, pacto. O que é um pacto? Deus. Por que Deus criou o casamento? Respeito. Como o casamento deve ser valorizado, deve ser respeitado. Como ele deve ser tratado. E morte. Trata da duração. Até quando deve durar esta união? Que alegria é quando nós podemos participar de uma cerimônia matrimonial e nos alegrar juntamente com os noivos por esta união, a formação de uma nova família. Mas também como é triste quando a gente fica sabendo de casamentos que não deram certo, de lares que foram desfeitos. A nossa questão, então, é o pacto. O casamento, ele é o que exatamente?
Então nós vamos ver que o matrimônio, a cerimônia de casamento é um pacto. E por quê? O pacto é um ajuste, é um acordo, é algo que foi combinado entre as partes. Um pacto também é um contrato, onde as pessoas assumem compromisso com direitos e obrigações recíprocas de um para com os outros. E um pacto também é visto como uma convenção, onde seguindo-se normas estabelecidas ou admitidas pela sociedade. No caso, então, aquilo que foi colocado como um pacto, ele é aceito pela sociedade, não só pelas pessoas que participam desse pacto, mas também pelas demais. Ele é reconhecido. Então, o matrimônio, ele é um pacto porque ao se casarem, os noivos assumem um compromisso. Eles tomam para si direitos e obrigações de um para com o outro, fazendo promessas um ao outro e são formalmente reconhecidos pela sociedade como uma unidade, uma nova família. Então, o matrimônio, ele é um pacto, ele é uma aliança reconhecida diante de Deus e diante da sociedade, diante dos homens. Casamento, por quê? Por que que Deus, então, resolveu estabelecer o casamento? Qual seria a razão? Deus estabeleceu porque Ele é soberano e sábio. O Salmo 33, verso 9, diz o seguinte: pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Deus, ele é livre em querer fazer, ele pode fazer o que ele quiser, tendo poder para tudo e sendo soberano, sendo Senhor de todas as coisas. Ele criou o universo, ele criou o ser humano e ele também instituiu o casamento de uma maneira soberana, de acordo com os desígnios da sua vontade e de acordo também com a sua sabedoria. O texto de Romanos capítulo 11, verso 34, então nos fala a respeito da sabedoria do Senhor, que é visto em tudo que ele faz, inclusive no casamento. Diz o seguinte: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Então, não há como estarmos tentando estudar ou conhecer totalmente aquilo que Deus é, aquilo que Ele faz, ou a sua sabedoria, porque Ele é infinito e porque Ele está muito acima de nós. Os seus caminhos não são como os nossos caminhos, nem os seus pensamentos como os nossos pensamentos. Mas Ele, então, resolveu e estabeleceu este pacto, esta aliança para o ser humano. Também ele estabeleceu, porque ele é bom, o que Deus tem em vista é o bem, tudo que ele faz é bom. E o texto de Gênesis capítulo 2, verso 18, diz claramente: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus viu que não estava bom, não estava a contento, estava precisando algo mais. Então, ele criou a mulher e instituiu o casamento para que, então, a sua obra da criação ficasse plenamente completa. E após isso, então, ele vai dizer no capítulo 1, verso 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã o sexto dia. Então, após Deus
criar o homem e a mulher, instituir o casamento. Ele viu que tudo que ele tinha feito não só era bom, mas agora era muito bom. Deus estabeleceu o casamento também para a sua glória. Tudo que ele faz manifesta o seu poder, manifesta a sua sabedoria, a sua bondade, a sua santidade, que na somatória, então, dá a glória do Senhor. E o texto de Romanos 11, verso 36 agora, diz o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, para a sua própria glória, Deus criou o casamento, para que ele fosse reconhecido e para que nós também o exaltássemos e desfrutássemos dos benefícios do matrimônio. E ele fez, então, ou estabeleceu o matrimônio por essa razão, mas tinha alguns propósitos práticos em vistas. Primeiro, é o auxílio mútuo entre o esposo e a esposa. Como nós já lemos, o texto de Gênesis 2,18 diz que não é bom que o homem esteja só. O homem precisava de uma companheira. Deus disse que ele ia fazer uma companheira que lhe fosse idônea, que completasse, que pudesse, então, juntamente com ele, cumprir o propósito de Deus para a vida do ser humano. E, da mesma forma como o homem ele precisa da esposa para completá-lo, a esposa também necessita do marido para completá-la. E é então no matrimônio que há essa união, onde os dois passam a ser uma só carne, onde eles se completam e um vai, então, ajudar o outro. Também outro propósito importante é a propagação da raça humana e da igreja. O texto de Gênesis 1:28, Deus diz para o casal que eles gerassem filhos, que eles se multiplicassem, enchessem a terra. E nós vemos então que a criação de Deus, o ser humano, a humanidade criada por Deus, ela persiste, ela é preservada, ela continua existindo devido então ao cumprimento desta ordem, deste mandamento do Senhor através do casamento. E também a propagação da própria igreja, através dos filhos dos crentes, então a igreja também vai crescendo, a igreja também vai se expandindo, assim como a humanidade. É interessante que no texto de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14, fala inclusive no caso de um casal em que um dos cônjuges não é crente. No contexto aqui nós vemos que o evangelho estava sendo pregado, pessoas casadas estavam se convertendo, mas às vezes um se convertia e o outro não. E aí Paulo vai traçar algumas orientações, como é que eles deveriam agir diante desse fato. E ele coloca aqui com relação aos filhos o seguinte: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da mulher e a esposa, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ou seja, através de uma das partes crente, o filho que nasce é considerado também fazendo parte da aliança com Deus, do povo de Deus. Claro que ele vai no tempo próprio, onde ele tiver a sua própria convicção, for responsável pelos seus atos e as suas escolhas, então ele mesmo terá que fazer a sua decisão
por Cristo, mas ele é já considerado como fazendo parte da aliança que Deus faz com o seu povo. Então, a igreja ela é propagada através do matrimônio. Outro propósito é a prevenção contra a impureza. Paulo dá, ainda naquele contexto de Coríntios, uma cidade idólatra, uma cidade com muita imoralidade, com muita luxúria, ele vai estabelecer aqui uma maneira, então, de não ser ou de evitar a impureza sexual. E ele vai dizer no verso 2, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. E praticamente ele repete isso no verso 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então nós temos aí uma maneira de aliviar essa situação. E somando tudo isso, então, nós vemos que o propósito de Deus é a felicidade do ser humano. Deus instituiu, então, para ser uma bênção, para o cumprimento do seu plano, para a sua glória e também para a felicidade do ser humano. Como então o casamento ele deve funcionar, como ele deve ser encarado pela sociedade e por nós? Bem, a Bíblia diz que nós devemos honrar o casamento, ou seja, prestar honra, respeito, dignificar, enobrecer, engrandecer, valorizar. A ênfase da lição, inclusive, é justamente esta, que nós temos que valorizar diante de uma sociedade que não tem o temor de Deus, uma sociedade com tantos apelos à sexualidade, à infidelidade, à promiscuidade. É fundamental, então, que a igreja não se contamine com essas atitudes, mas como povo de Deus esteja valorizando aquilo que Deus instituiu para a nossa felicidade. Então devemos estar valorizando, honrando essa instituição. O matrimônio deve ser tido, então, em alta conta, da maneira que Deus o pretendeu. Deus não pretendeu que o casamento fosse desconsiderado, desprezado ou desvalorizado. Pelo contrário, que ele fosse tido sempre em alta conta, sendo muitas vezes na Bíblia utilizada a figura do casamento para representar a relação de Deus com a sua igreja. Ele não exige que todos se casem, nem condena aqueles que continuam solteiros, mas estabelece o casamento como a maneira correta da união entre o homem e uma mulher. Hebreus 13, 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, o autor da carta aos Hebreus também exortando, também alertando, prevenindo os crentes para que não se deixassem contaminar com as ideias do mundo, com os valores do mundo. Ele vai falar a respeito aí então do casamento, mostrando que ele deve ser honrado, né? Nós devemos procurar manter o padrão que Deus estabeleceu, cuidando para que não sejamos levados como muitos
a uma vida de relações sexuais ilícitas. Era o que estava acontecendo ali no contexto da carta. Havia uma desconsideração total pelo casamento, as pessoas tinham relações sexuais ilícitas de várias formas, de várias maneiras, e então surge a ideia de algo que seria o oposto, seria não se casar, seria não ter relação sexual de forma alguma. E aí então surge o outro extremo, quando então a palavra de Deus estabelece o equilíbrio e vai mostrar que não importa se casado ou se solteiro, as relações sexuais não estão dentro daquilo que é o padrão de Deus para a vida do ser humano, ela está errada, ela é pecado e será punido pelo Senhor. Então, a intimidade física, ela é uma bênção no casamento. Ela é para existir no casamento, não fora do casamento. Fora do casamento deve haver a castidade. Enquanto então a pessoa não é casada, ela deve se abster das relações sexuais. Quando casada, ela deve desfrutar não só da companhia, do companheirismo do seu cônjuge, mas também da intimidade física. Então nós devemos defender e preservar e também honrar o casamento. Ele está sendo atacado e desvalorizado na nossa sociedade, o pós-modernismo, o materialismo, o ateísmo e tantos ismos deste tempo que nós vivemos. Então tem simplesmente desconsiderado, desvalorizado, às vezes até ridicularizado a união matrimonial. Então, ela é considerada por muitos como algo ultrapassado, que hoje o negócio é ficar, não precisa casar. Ficar junto e se não der certo, separa. Se der certo, então não precisa casar. E assim há uma união fora dos padrões de Deus. E nós sabemos que fora dos padrões de Deus, esta união não pode realmente ser benéfica, não pode cumprir o papel para o qual Deus criou. Para outros, o matrimônio, a cerimônia matrimonial, ela é desnecessária. É apenas um pedaço de papel que não vai fazer tanta diferença. Entretanto, é muito mais do que isso, né? O casamento é muito mais do que um documento, é muito mais do que a cerimônia daquele dia onde estão reunidos os nossos parentes e amigos, onde nós assumimos ali, diante de todos, um papel de protagonistas, mas de atores principais, mas é algo que continua para muito, muito tempo depois. E aí, então, que vai fazer muita diferença o fato de ter sido feito, realizado de acordo com a vontade de Deus, realizado dentro da lei, da ordem, da sociedade, e vai então ser algo que vai dar segurança também a esta união. Recentemente eu vi um filme chamado Corajosos. Não é um filme novo, talvez alguns irmãos tenham visto. Até gostaria de sugerir ao pastor que pudesse ser passado aí, quem sabe, se já tivermos presencial, assistirmos no mês de maio, no mês da família, este filme que trata principalmente a respeito de pais, dos maridos, pais, chefes do lar, do compromisso, né, da seriedade que é, então,
assumir o papel que Deus tem dado a nós. E nesse filme, então, acontece algumas coisas e uma pessoa, então, um pai resolve se comprometer a ser um pai melhor. E ele faz uma lista de coisas e ele compartilha com os amigos para saber a opinião deles e eles também resolvem assumir o mesmo compromisso. E para que isso realmente tivesse um peso, um valor, um significado maior, eles então vão assumir esse compromisso diante do pastor, diante da igreja, da família, com terno, gravata, uma reunião solene para que fique marcado que a partir daquele momento, então, eles estariam vivendo de acordo com aquilo que eles haviam se comprometido a fazer. É muito interessante o filme. E além dessa questão, nós temos também formas que nós podemos estar preservando, valorizando o matrimônio. Por exemplo, eu ouvi falar de um casal que emoldurou a certidão de casamento e colocou na parede. Estava ali estampado para todos verem e para eles se lembrarem sempre do compromisso, da aliança, das promessas que eles tinham feito de um para com o outro e para com Deus. Outra forma também de nós estarmos valorizando o matrimônio, a cerimônia matrimonial, esta aliança, é realizando o culto público de gratidão a Deus pelo casamento. Eu tive o privilégio de participar, inclusive, de ministrar um culto de gratidão de um irmão da igreja, Bodas de Ouro, onde pudemos ter ali na igreja vários familiares, os filhos, os netos e os irmãos, demais famílias, amigos, ali na presença de Deus, agradecendo por esta união. E, sem dúvida, isso é algo que fortalece, que valoriza a instituição do casamento. E você pode também honrar e defender o matrimônio. Você pode usar aí a sua criatividade e pensar, né? O que você poderia estar fazendo, o que nós podemos estar fazendo para honrar e defender o matrimônio diante dessa realidade tão difícil, dessa sociedade que nós vivemos, né? Infelizmente, nós vemos aí o aumento de casos de divórcios e de abandonos, né? É muito triste a gente ver, às vezes na escola onde a gente trabalha, né, na classe, vários e vários alunos não têm uma família completa, né? Ou vivem só com a mãe, ou vivem só com o pai, ou vivem com os avós, com tios, porque o lar, o casamento já foi desfeito. A dureza do coração, né, de uma sociedade sem Deus e as circunstâncias do novo nessa pandemia que nós vivemos, onde muitas vezes aflora aquilo que realmente está dentro das pessoas, tem contribuído, então, ou tem mostrado, né, este aumento dos casos de divórcio. Sem dúvida nenhuma, Satanás está interessado, e não só interessado, mas muito empenhado em destruir o casamento. E ele usa da mídia, ele usa da sensualidade, ele usa de todas as formas possíveis para influenciar, para levar, então, as pessoas a saírem fora dos padrões que Deus estabeleceu para o casamento. Porque fazendo assim, ele sabe que ele vai estar afetando diretamente o plano de Deus, vai estar afetando aquilo que é mais precioso para Deus, que é a igreja.
há várias orientações na palavra de Deus a respeito do casamento para nos ajudar, principalmente alguns, como Gênesis 2, a partir do verso 18. No Novo Testamento, de uma maneira especial, nós temos em Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3, primeira carta de Pedro capítulo 3 e, como já foi citado aí, primeira carta aos Coríntios capítulo 7. Há também alguns textos que falam a respeito do divórcio, principalmente Mateus capítulo 5, verso 31, 32, 19, 3 a 12, e os textos paralelos de Marcos 10, 2 a 12 e Lucas 16, 18. Nestes textos nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele reprova a separação. Ele diz que foi por causa da dureza do coração que Deus permitiu e Moisés então estabeleceu a questão do divórcio no povo de Israel, mas que não é essa a vontade de Deus. E ele coloca então como única justificativa para a dissolução dos laços matrimoniais o fato de haver uma traição, haver o fato de ter uma relação sexual ilícita entre um dos cônjuges, por parte de um dos cônjuges, ou então, como diz a nossa confissão de fé, há uma deserção, ou seja, um dos cônjuges simplesmente vai embora, some, não se tem notícia. E isso então, depois de muito tempo, então, a parte fiel, ela poderá então estar solicitando formalmente o divórcio e podendo então assumir um novo casamento. Então, diante disso, o crente ele não está autorizado, a Bíblia, a estar se divorciando a seu bel prazer, como acontece na sociedade, mas apenas em casos extremos, conforme estabelecidos na palavra de Deus. O texto que nós lemos de Malaquias fala inclusive disso, como o povo estava se divorciando de uma maneira não observando a palavra de Deus, muitas vezes até com violência, e quanto Deus ele abominava e quanto Deus reprovava aquilo que estava acontecendo no meio do seu próprio povo, que deveria ser um exemplo para os demais povos. Li num texto, uma frase num livro que diz o seguinte: é comum ver cristãos pedindo orações pelo casamento, família e negócios, o que dá a impressão de estarem substituindo obediência por oração, que não estão interessados de fato na palavra e um andar na estrutura dos princípios do Evangelho de Jesus. Ou seja, muitas pessoas então não estão realmente se empenhando em cumprir ou andar de acordo com os padrões da palavra de Deus, mas pedem oração como uma forma de tentar remediar a situação, dar um jeitinho, mas a palavra de Deus diz, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Mas a outra forma então que nós temos ainda de preservar, de honrar e alegrar-se no casamento, né? O casamento não deve ser apenas uma obrigação, uma coisa que nós devemos estar mantendo como algo custoso, algo difícil para nós, uma tarefa complicada, mas sim algo que nós devemos manter com alegria, né? E sabemos que só com a ajuda de Deus nós podemos preservar e desfrutar do casamento. Mas, apesar de ser difícil e de
humanamente falando, impossível, há uma missão impossível, para Deus não há impossíveis, né? Em todas as suas promessas. E Ele promete estar conosco, promete nos ajudar. Ele que é o Criador, o inventor do casamento, Ele sabe como as coisas devem funcionar, Ele nos orienta, Ele nos ajuda para que possamos viver dentro dos padrões e possamos, então, experimentar as alegrias e as bênçãos do casamento que Ele tem reservado para aqueles que são fiéis. Então, para que nós possamos nos alegrar no casamento e preservar e honrar, nós temos que nos empenhar em buscar a Deus, em obedecer às suas instruções, orar sempre e confiar nele, né? Depositar nele a nossa confiança. O Salmo 27 deixa claro, então, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não quer dizer que nós não tenhamos a nossa parte, pelo contrário, né? Mas sabemos que não é simplesmente pelo esforço humano que nós vamos garantir a manutenção do casamento, da união, mas é somente com a ajuda de Deus que nós podemos não só manter, mas ter uma união feliz. Então, Malaquias, em seu livro, ele demonstra como a natureza humana é corrompida e como a sociedade que ignora Deus e suas veredas entrega-se à desonestidade e à dissolução. Então, o texto vai mostrar aí as consequências e que a falta de fidelidade para com Deus, então, acaba afetando o próprio casamento, né? E a infidelidade conjugal também é uma infidelidade para com Deus, para o cumprimento da vontade de Deus. Apesar das lutas e dificuldades, então, é possível, e Deus quer isso, que nós sejamos felizes no casamento. Esse é o propósito de Deus, na criação, na instituição do casamento. Ele não inventou o casamento para o nosso sofrimento, mas para a nossa alegria e felicidade. Então, o texto de Tiago 1,7 diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem das alturas, vem de Deus. E Filipenses 4,4 diz que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. Então, de forma alguma, Deus estabeleceu o casamento para que nós sofrêssemos, mas para que nós nos alegrássemos, para que nós desfrutássemos das suas bênçãos que Ele tem, que no lar, né, é uma situação especial de relacionamento, de intimidade, que não pode haver entre colegas de trabalho ou companheiros de turma, enfim, vizinhos, nada. É só num relacionamento de casal, de família, de pais, de filhos, é que se pode experimentar essas alegrias, essa intimidade. Ele também está conosco na hora da tempestade. É ilusão achar que, por sermos cristãos e por tentarmos viver de acordo com os padrões da palavra de Deus, nós não vamos ter problemas, nós não vamos ter dificuldades. Elas fazem parte da vida. O próprio livro de Tiago, carta de Tiago, nos fala isso, que nós devemos inclusive ter motivo de alegria ao passar por várias provações, porque elas nos ajudam a crescer, a nos fortalecer na fé. E é o que acontece também no casamento, quando nós estamos passando por problemas. Esses problemas muitas vezes servem para nos fortalecer, para unir, fortalecer mais a nossa união, quando nós juntos lutamos para manter o casamento, para manter o lar. O que aconteceu com os discípulos quando estavam no barco e Jesus estava dormindo, veio aquela grande tempestade
E eles então chamaram, pediram ajuda ao mestre, e ele prontamente acalmou o mar e a tempestade cessou. Então, nós podemos ter esta confiança, ter esta segurança que nós não estamos sozinhos no barco do matrimônio, mas o Senhor, o Todo-Poderoso e o Todo-Amoroso, Deus está conosco e pode nos ajudar. Então, somente devemos confiar e chamar por Ele. E até quando nós devemos estar, então, perseverando nesse e preservando e honrando o casamento e procurando manter a nossa união? A palavra de Deus diz que através da nossa dependência, através da ajuda do Senhor, nós podemos ter alegria de sermos companheiros por toda a vida, né? Enquanto vivermos, não apenas enquanto somos jovens, mas durante toda a vida devemos lutar para que o matrimônio seja honrado, preservado e celebrado com alegria. E ele deve refletir a santidade, a bondade e o amor de Deus, e o amor de Deus por sua igreja. Então, veja aí as implicações importantes e sérias do casamento, do lar cristão, de servir como testemunho para que outras pessoas conheçam o amor de Deus e possam ver o cuidado que Deus tem com a sua igreja, conhecer o plano de Deus para a salvação do perdido e poder também fazer parte da família de Deus. Então, é uma missão, uma tarefa, um trabalho importante que todos nós que temos, então, pertencemos à família de Deus, temos para que a nossa família seja usada por Deus, seja um instrumento de Deus para que outras pessoas também conheçam o seu amor e também possam vir fazer parte da família de Deus. Efésios 5, 28, então diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, assim como Cristo amou, é esta maneira em que nós devemos estar vivendo na família e que as pessoas ao nosso redor possam ver isso e possam também ser alcançados pelo amor de Deus. Então, o casamento, o matrimônio, ele deve ser para a vida toda, né? Os cristãos que edificam seu casamento honrando sua aliança com Deus são parceiros fiéis e amorosos que criam e conservam lares estáveis e cheios de amor. Então, é sempre bom lembrar que a nossa aliança não é só de um para com o outro, mas é para com Deus também. E prometemos um ao outro a fidelidade, prometemos a Deus também. E assim, procurando viver em fidelidade aos nossos cônjuges e a Deus, certamente Deus nos ajudará a mantermos e a conservarmos o nosso lar estável. E Deus há de, como diz o Salmo 128, há de, através da família, através dos filhos, dos netos, né, abençoar e nos trazer grandes alegrias. Então, os cristãos, eles mantêm firme a promessa de amar e ser fiel em todas as coisas, por todo o tempo que Deus for servido, conservar ambos com vida. Esse é o nosso compromisso, né? Até quando? Até quando Deus nos der vida. Enquanto estivermos vivos, vamos procurar ser fiéis e viver em união. Companheirismo, então, o matrimônio que Deus instituiu para a felicidade do gênero humano,
E o seu propósito é que marido e esposa vivam juntos e felizes até que a morte os separe. Então, concluímos então assim este estudo a partir da definição de casamento, das palavras e das perguntas, e concluímos que o casamento é uma instituição divina baseada na fé, na esperança e no amor, e que deve ser honrada e preservada para a glória de Deus e bem da humanidade. E a nossa aplicação, então, é que, sabendo disso, nós devemos nos comprometer, e não só sabendo, mas sentindo realmente o valor e a nossa responsabilidade em preservar esta instituição de Deus, nós devemos nos comprometer a honrar e preservar o nosso próprio casamento, e quem ainda não é casado, se preparar para isso, para estar honrando e preservando o seu casamento futuro, e não só o nosso, mas também os dos outros, aqueles que estão perto de nós, os nossos amigos, nossos parentes, os nossos próprios irmãos, que nós possamos ser ajuda para aqueles que estão passando por dificuldade nesta área.